Agora, a paz esteja convosco. Nós vamos agora louvar o hino da harpa. Louvar o hino da harpa, viu? Primeiro antes da pregação. No caminho de horror, vamos louvar primeiro o hino da harpa, viu? Antes da pregação. Antes da pregação, vamos ler a pregação depois do hino da harpa, viu? Aleluia, glória a Deus. Glória. longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perfeição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. Olha, é como está aqui, ó, no o Novo Testamento. Deus
Deus sempre falou em parábola. Deus sempre falou em parábola. Parábola significa história. Parábola significa história. Para nós, parábola de Jesus, a parábola de Jesus é uma história. Só que a parábola de Jesus sendo história é feita de José. Aconteceu em verdade. Quer dizer, que o sonho de José se transformou numa parábola, como Jesus sempre falava, que o maior contador de história foi Jesus. Que toda passagem bíblica no Novo Testamento fala muito em parábola. Parábola é história. O maior contador de história em parábola foi Jesus. Certo? Foi o maior contador de história. De parábola, coisa que aconteceu e ia acontecer. Está ouvindo? Coisas que ele contava que aconteceu e o que ia acontecer, que já estava previsto. Feito o filho pródigo, não é isso? E então, o ladrão do caminho, né, o samaritano, né, que passou daquele caminho, o samaritano, o bom samaritano, que salvou o jovem do ladrão, tudo era parábola, história verídica. Era verídica. O maior contador de história foi Jesus. Então acontece o quê? E o maior sonhador foi José, de Canaã, que foi governador do Egito. O filho de Jacó, né? Teve o maior profeta da Bíblia, Ezequiel. De vez em quando Deus estava mandando. Ezequiel profetiza contra pastor, profetiza contra fulano, profetiza contra a cidade, fulano de tal, profetiza isso, aquilo outro. O maior profeta da Bíblia, Ezequiel, o livro de Ezequiel, ele sempre profetizava as coisas que Deus mandava. Ele era profeta, Ezequiel era profeta. Ezequiel era profeta naqueles tempos, como agora tem profeta. Tem profeta agora, prego, batido e ponta virada. Amém? E eu me considero, não por celebridade, como Paulo fazia quando ia pregar na igreja dele, na Batista em Corinto. Não por celebridade, exaltação a mim não, a Deus. Toda exaltação, celebridade no Evangelho pertence a Deus. A glória é dele. Ninguém tomará. Amém? Tudo que a gente fizer aqui na terra é para ele. Seja de bom, porque para rir Deus não quer não. Deus quer coisa boa. Para isso, quando ele começou a fazer a criação no mundo, lá no começo de Gênesis, no começo da Bíblia você vê. Deus espiritual, o verbo estava com ele e se transformou o verbo em Jesus Cristo no Filho. Verbo e verdade. Certo? Agora você vê, Deus toda a vida quis o bem para a gente, que até hoje, Deus, o dono do mundo, briga com Satanás por causa da gente. Deus não se alegra na alma que morre sem salvação. Deus não tem contentamento nisso. Ele não se alegra. O direito de nós, profetas na terra, que serve a Deus, ter o temor de Deus, é tirar, livrar as almas perdidas que vivem na escravidão, feito lá no Egito. Ele usou Moisés para quê? Para tirar o povo dele da escravidão do Egito. Mas os crentes de hoje, os cristãos de hoje, não quer tirar ninguém do Egito, não. Ele quer jogar no abismo, mais ainda. Por palavras tronchas. Aí diz, eu sirvo a Deus. Serve a Deus como? Serve a Deus com a alma indo para o inferno. Olha, tem muito crente assim, que diz, eu sirvo a Deus, eu vivo pela graça, como Deus falou para Moisés. Vive pela graça como? Só vive pela graça de Deus, que a graça é a salvação. Só vive pela graça que Deus disse a Moisés, só basta a minha graça para tu.